Olá, bem-vindo a todos. Nós estamos aqui mais uma vez no Museu e Biblioteca Espírita de São Paulo, a seccional da Federação Espírita Brasileira. E hoje nós vamos ter uma palestra vibrante, que é sobre velhice, sobre a juventude dos velhos e os velhos jovens. Mas antes de dar um pouco da ficha, da biografia do nosso palestrante, eu vou chamar nossa irmã, que ama Eurípides Barçanufo, ama Santos Dumont e ama a doutrina espírita, a Laurete Godoy. Laurete, você pode fazer a prece, aliás, fazer a leitura de Emmanuel, por favor. Boa tarde, é muita honra, viu, Luciano, e obrigada pelo privilégio. Então, é do livro de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Lição 86, Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, João, capítulo 15, versículo 13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos e ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. Vamos fazer a prece inicial, para depois chamar o nosso Ronaldo. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para agradecer e honrar-te, louvar-te, pedindo a proteção para o nosso palestrante, que irá trazer conhecimentos e certamente enriquecerá ainda mais a nossa bagagem para que possamos discernir melhor tudo o que aprendemos, seja na doutrina espírita ou fora dela, mas sempre baseado no teu evangelho de amor, que nos ensina a cada instante e nos prepara para esta vida e para as futuras.
divino amigo, aqui na casa de Ismael, em São Paulo. Nós agradecemos mais uma vez por este momento em que um palestrante dedica-se a vir nos ensinar a transferir conhecimentos para que possamos cada vez mais nos preparar para o dia a dia. Assim sendo, Senhor, agradecemos. Deus seja sempre louvado e assim seja. O Ronaldo Lopes é membro da diretoria do Grupo Espírita Batuíra desde 1984, ocupando cargos na creche da entidade do ano 2000 até 2009. Foi assessor do senhor Espártico Vilardi, grande médium, grande amigo do Chico Xavier, que nós tivemos a felicidade de ser conhecido. Eu conhecido, você é amigo, mas eu conhecido, né? No período de 1994 a 2004. Ronaldo, desde 2009, é presidente da diretoria do Grupo Espírita Batuíra, pela 4ª gestão, e está previsto a terminar o seu mandato em março de 2021. Foi recentemente eleito. Além dos encargos da presidência, ocupa-se como voluntário do SEI, Creche Batuíra, encarregando-se desde 1985 da gestão de finanças e prestação de contas do convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo, além de atuar há 35 anos como palestrante no Grupo Espírita Batuíra e em várias casas espíritas aqui de São Paulo. Profissionalmente, Ronaldo é formado em Engenharia Industrial de Produção, tendo trabalhado por 30 anos na Mercedes-Benz do Brasil, entre 1972 e 2001. E desde 2003 é consultor pela sua empresa Caligrafia de Ideias de Negócios. Casado com Dona Sônia Lopes desde 1972, com quem tem 7 filhos e 4 netos. Então, Ronaldo, é uma honra ter você aqui. E o doutor Marco Antônio esteve aqui a última vez, né? Nós fizemos agradecimento por termos descoberto, no final dos anos 80, o Grupo Espírita Batuíra, onde educamos nossos filhos. Eu sou sempre grato. E agora, a alegria de ter você aqui. Por favor. Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande nós estarmos novamente aqui no Museu Espírita e agora sob a égide da FEB, né? E a espiritualidade, a gente sabe perfeitamente, sabe fazer as coisas de tal forma que acabou caindo nas mãos do oceano, que é o mago da imagem e do som, essa tarefa de preservar todo esse acervo, de ampliá-lo, e realmente o que está sendo feito aqui é algo que eu nunca vi. É realmente uma coisa maravilhosa, né? O futuro dirá, daqui a 100 anos, 200 anos, né, o que este museu significa. Para mim, ele já é um marco assim impressionante. Eu conheci o oceano nas palestras de domingo no Grupo Espírita Batuíra, quando ele ficava sentado, né, numa das poltronas assistindo às palestras. E só depois de muitos anos é que nós tivemos um contato mais íntimo por força das atividades que o oceano tem profissionalmente e que nos ajuda tremendamente na recuperação de coisas antigas, de gravações. Um dia eu fui até o escritório dele, ele me presenteou, não me deu um presente, mas ele me permitiu ouvir uma fita cassete dos anos 70 com uma fala do seu Espartaco, que foi o fundador do Batuíra, há 55 anos atrás, nas palestras que ele fazia, nas reuniões que ele fazia no dia 1º de ano
regularmente desde 1976, a pedido de Batuíra, junto com a diretoria. E nessas palestras, ele, com a sua mediunidade poderosa, nos dava sinais do que poderia acontecer com o nosso Brasil na área política, na área da economia. Quando não, ele apontava o dedo para cada um dos presentes e dizia coisas misteriosas que a gente às vezes nem entendia. Eu me lembro que uma dessas reuniões ele pediu que eu lesse o livro Renúncia. Eu só fui entender 7 anos depois, né? Era realmente uma coisa fantástica. De forma que eu fico muito feliz de estar aqui. Não temos a presença do Dr. Paulo, filho de Américo Bairral e a sua esposa, mas eu gostaria de começar dizendo sobre uma reunião que eu tive aqui pela USE Lapa, numa sexta-feira à tarde, às 2 horas da tarde, em pleno verão, um calor impressionante. Tínhamos aqui ainda um púlpito, né? E ele estava com a esposa dele no alto do púlpito e nós dois, eu e o Osmar, sentados na primeira cadeira. Fizemos a reunião. Nós viemos tratar de pedir que esse espaço fosse utilizado pela USE Lapa para fazer um evento sobre sustentabilidade, o que obviamente ele aqueceu, nos permitiu. Estava um calor tremendo e como eu ia numa reunião espírita, então eu vim trajado da forma correta, ou seja, eu vim com uma camisa social, uma calça social e com um blazer azul marinho. Ao término da reunião, o Dr. Paulo, que estava impecavelmente trajado, com gravata borboleta, colete, paletó, anel no dedo, me chamou de lado e perguntou assim: Ronaldo, o senhor é formado em quê? Eu falei: em engenharia. Ele falou: e por que o senhor não veio de gravata? Tudo isso para dizer para vocês que os tempos vão mudando as pessoas, não é? As pessoas hoje não pensam como pensavam os nossos avós. As pessoas hoje não pensam como o meu pai pensava. Uma das minhas filhas, a Érica, que tem 26 anos, se formou ano passado em psicologia, ela fala assim para mim: papai, você é um velho. O que ela quer dizer não se refere ao corpo físico, mas se refere à mentalidade. Porque a mentalidade que eu tenho me foi passada pelos valores dos nossos avós, dos nossos pais, e não há como a gente mudar, né? A gente pode tolerar o mundo presente, mas tem coisas que a gente não coaduna, né? Isso nós vamos ter condições de falar ao longo da palestra. Essa palestra foi escolhida como tema, nós já fizemos umas 10 vezes essa palestra em diversas casas espíritas. Foi preparada exatamente para a gente discutir o preconceito que existe na nossa sociedade, não só no Brasil, no mundo inteiro, sobre a pessoa idosa, sobre o velho, né? Que a partir de uma certa idade ele é simplesmente alijado da sociedade, né? Ele não pode mais trabalhar, não que ele não queira nem possa. Ninguém emprega uma pessoa hoje com mais de 50 anos, com muita dificuldade, né? Então, é sobre esse problema do preconceito que nós criamos essa palestra. E, além disso, nós temos no Grupo Espírita Batuíra uma unidade que presta assistência a moradores de rua, chama-se Casa de Cuidados Lar Transitório Batuíra, fica na Bela Vista. Ela tem 16 anos, foi fundada exatamente no dia em que nós comemoramos o aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, e desde então ela é conveniada com a Prefeitura. Não existe no Brasil um outro convênio semelhante. Lá nós atendemos moradores de rua que são egressos de um hospital público, tipo Santa Casa. Eles ficam conosco um período, nós somos uma casa de cuidados, né? Nós cuidamos dos seus dodóis, os levamos quando precisa fazer uma consulta, fazer um raio-x, fazer algum exame, eles voltam, moram conosco, temos 13 leitos, lá nós temos uma equipe composta de 12 funcionários e quase 50 voluntários, entre médicos, psicólogos e assim por diante, e é exatamente um hotel 6 estrelas, para pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de atendimento cristão. E, com muita dor no coração, a gente vê que algumas dessas pessoas, depois de terem alta,
ou vão para albergues, ou voltam para a rua, ou, em alguns casos, muito poucos, elas são aceitas novamente pela família. Por que aceitas? Porque a maioria dos moradores de rua foram colocados na rua por força dos problemas de alcoolismo, quando não problema de drogas, né? Então, quando eles saem, é como um filho que sai de casa, né? E muitos deles acabam retornando por força dos problemas que eles têm e que não conseguem se livrar. E essas pessoas desencarnam. E muitos deles desencarnam com câncer, né? E onde eles são cuidados? Não tem ninguém que cuide deles. Nós estamos fazendo um projeto, para daqui a 3, 4, 5 anos, de criar uma extensão dessa casa de cuidados para termos um hospital que possa atender doentes terminais de câncer que não têm família. Exatamente o público que nós atendemos hoje. E para se fazer isso, nós estamos estudando com um grupo de médicos. E é desse estudo que nasce essa palestra também, porque nós vamos falar sobre cuidados paliativos, ok? Esse é o pano de fundo. Vamos então agora à apresentação. Fica à vontade. Você tem o direito de sentar onde você quiser aqui hoje. Nós vamos fazer um pequeno preâmbulo para todos nós que somos espíritas, porque muitas das vezes a gente passa essa palestra para pessoas que não são espíritas, né? Então nós vamos dar uma informação sobre de que forma o mundo corpóreo, onde estamos nós os encarnados, e o mundo espiritual, como que eles se comunicam. Muita gente imagina que o plano espiritual está a milhares de quilômetros distantes da Terra, como se eles tivessem uma outra latitude, uma outra longitude. Nós aprendemos com Kardec que o mundo espiritual está aqui mesmo. Cada um dos presentes aqui, quando adentrou aqui no Museu Espírita, trouxe consigo as suas companhias espirituais. Ou seja, além do nosso anjo da guarda, que nós sabemos que existe, e que a gente inclusive estuda no Livro dos Espíritos, cada um de nós tem consigo companhias espirituais que são praticamente arrastadas para a nossa presença por força dos nossos hábitos, por força dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Essas companhias espirituais, muitas das vezes, nos influenciam de uma forma muito grande. Vamos ler as questões de número 457 e 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Muitas das vezes, são eles que nos dirigem. A primeira vez que eu li esse livro, que eu estudei esse livro, quando eu era aluno do COEM, em 1980, no Batuíra, eu falei, puxa vida, é como se eu fosse um marionete. E muitas das vezes é assim que acontece. Quando a gente estuda obsessão, a gente percebe que existem vários graus de obsessão. E o primeiro grau é exatamente isso, da influenciação. A pessoa está fazendo coisas, mas muitas das vezes ela já está sendo influenciada pelas suas companhias espirituais. Eu até digo que toda casa espírita devia ter uma palestra pronta 24 horas por dia para as pessoas que chegam pela primeira vez para falar sobre sintonia. Por quê? Porque existem pessoas que passam anos, décadas dentro da casa espírita, fazem cursos, compram livros, mas não sabem do arrastamento que os espíritos que fazem parte da vida deles, e eles são inconscientes para isso, os dominam praticamente. Essa é a melhor figura que podemos ter sobre como o mundo espiritual nos envolve. Kardec nos diz que nós encarnados estamos envolvidos pelo plano espiritual, assim como os peixes pelo oceano. Então vocês imaginem a gente mergulhado no oceano, os peixinhos passando pela gente, é exatamente assim que o plano espiritual nos envolve. Isso a gente estuda, logicamente, no Livro dos Espíritos. Nós temos o movimento de retorno quando a gente está no plano espiritual, na erraticidade, e nos preparamos para reencarnar, estudado na parte 2, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos.
E o movimento inverso, exatamente quando a gente desencarna, é estudado na mesma parte 2, no capítulo 8º. Esses dois movimentos comprovam que nós somos viajantes espaciais. Nós estamos algumas temporadas aqui na Terra, passamos um tempo, desencarnamos, né? Qualquer criança hoje de 4 anos sabe que o passarinho morre, sabe que o cachorrinho morre, sabe que o vovô morre, mas a grande maioria da nossa humanidade, eu estou falando de uma população de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, sabem que morrem, mas não se preparam para a morte. E quando chegam no outro plano, se surpreendem com a realidade que a vida continua. No livro Libertação, de André Luiz, logo no início, por volta da página 35, nós temos uma observação de rodapé de Emmanuel que diz o seguinte: a grande maioria das pessoas que desencarnam, quando chegam no plano espiritual, estão numa situação desesperadora, porque viveram essa vida como se fosse a única e não se prepararam para a vida após a morte. Temos, na verdade, um ciclo contínuo que começa quando estamos no plano espiritual com a preparação para a reencarnação, e eu remeto vocês para os capítulos 12 e 13 de Missionário da Luz, o famoso caso Sigismundo, né? Segismundo, a reencarnação propriamente dita e o nascimento. A reencarnação é aquele momento em que o espírito é aproximado do óvulo materno após a fecundação. A pessoa nasce, o bebê chora, e ali muita gente imagina que terminou a reencarnação. Muito pelo contrário. Esse processo continua, nós temos a primeira infância e Kardec nos informa de forma precisa que a reencarnação termina, na verdade, ao final da primeira infância, quando a criança tem os seus 6 ou 7 anos. É por isso que muitas crianças pequenas vêm e brincam com os espíritos, e as mães se apavoram. Né? Meu filho fala sozinho, meu filho está brincando com quem no quarto? É porque, como ele está em 2 planos, ele consegue ver os espíritos. Após a infância temos a juventude, a maturidade e chega a velhice. E a velhice nada mais é do que o limiar que define o momento em que nós vamos, mais à frente, voltar ao plano espiritual. Nós não vamos durar 150 anos, não é? Então a gente retorna ao plano espiritual. Logicamente, não existe uma regra definida. Minha avó desencarnou aos 92 anos, com a saúde perfeita. Papai desencarnou dos 69 aos 70 anos. A minha esposa teve um irmão que desencarnou aos 16 anos. E eu tive um irmão que desencarnou aos 15 dias. Se vocês chegarem hoje para a mamãe, que está com 90 anos, e falar do meu irmão, ela chora 2 semanas. Será porque ela ficou muito próxima dele nesses 15 dias que ele viveu? Ou porque ele ficou 9 meses na barriga dela? Não. Nós choramos de saudades dos nossos entes queridos que desencarnam, porque nós estamos com eles há séculos. E eles retornam em todas as nossas vidas por um dos 2 motivos. Ou porque nós os amamos profundamente e Papai do Céu não nos deixaria muito tempo longe deles, eles voltam ao nosso convívio. Ou, e essa é a segunda opção, são espíritos que entre nós e eles, em encarnações pregressas, como diz Divaldo Franco, entre nós e eles houve um desengrenamento. Nós não os toleramos, nós brigamos, nós nos traímos, e eles reaparecem novamente na vida presente para que haja um movimento em sentido contrário, para que nós possamos amá-los, tolerá-los novamente. Sem isso, não se concretizaria a maior máxima de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo. Mas aí nós estamos fugindo do tema. Estamos aqui na velhice e aí vem o desencarne. E o desencarne nada mais é do que um momento que antecede aquele movimento de retorno ao plano espiritual. Hoje de manhã nós fomos acordados com a notícia, pelo WhatsApp,
do desencarne ontem de uma companheira do nosso Batuíra, Dona Iraci, casada com o engenheiro Couto, que durante muitos anos, mãe da Patrícia, durante muitos anos trabalhou conosco na sopa, trabalhou conosco nas gestantes. Ela desencarnou ontem à tarde, hoje foi o velório, hoje foi o enterro dela. E ela então passou exatamente por esse limiar e retornou ao plano espiritual. E agora nós começamos com a nossa palestra propriamente dita. Eu já disse a vocês os motivos que fizeram com que nós estudássemos esse processo. E, como todo mundo sabe, a velhice não chega num determinado dia. A velhice nos chega de uma forma mansa. E a gente percebe que a velhice está chegando quando a gente acorda de manhã. A gente levanta da cama e fala assim, ai, está doendo, dói as costas, dói as pernas, né? A gente demora para chegar no banheiro, para tomar um banho, né? Isso é um sinal muito claro que a velhice está chegando. Como eu disse antes, essas dores físicas e que, na verdade, é uma reclamação do nosso corpo, indica que alguma coisa não está bem. Né? E se aquilo continua, a gente vai no médico, a gente faz um exame, né, para ver o que está acontecendo. O grande problema é exatamente o que eu disse há pouco. Será que a gente poderia apagar essa luz aqui? Ou será que ficaria, acho que, melhor para ler? Como eu disse antes, nós não vamos durar nem 150, nem 120 anos. Né? Nós vamos ter que um dia retornar ao plano espiritual. Melhorou, né? E as doenças, obviamente... Está ótimo, está ótimo, está ótimo. As doenças fazem parte do projeto do plano espiritual que faz com que a gente retorne, né? Nós, normalmente, desencarnamos ou de uma forma bruta, num acidente de automóvel, num acidente de aviação, ou desencarnamos lenta e gradualmente por força de uma doença que nos leva a consultas no médico, que nos leva a ficar doente, que nos leva a ir para um hospital, que nos leva a ir para a UTI, que nos leva a voltar para casa, que nos leva para uma opção de lugares, não é? E aí a gente acaba desencarnando. Com muita frequência, nesse meio do caminho, começam a acontecer episódios que deixam de forma clara que a velhice se instalou, que são as limitações sensoriais. Eu acho que é um livro de... não é Eurípides Barçanufo. Agora me foge o nome. É um livro que foi escrito, psicografado, em 1938, ou seja, antes ainda de André Luiz, que conta o comum dos testemunhos dos espíritos quando chegam no plano espiritual. O que eles costumam falar? Estou vendo sem os óculos. Está ótimo assim. É o Barçanufo. Barçanufo? Barçanufo. Consigo andar sem muletas, consigo andar sem cadeira de rodas, né? Minhas pernas não me doem mais. Esses espíritos, eles falam disso. E, logicamente, a reclamação, não. O ponto mais comum é que eles dizem que perderam muito tempo na Terra, né? Deixaram o tempo passar e não se aproveitaram. Então, essas limitações sensoriais acabam acontecendo, derivando doenças e uma fragilização da pessoa, né? Começam a acontecer quedas e acidentes, né? A pessoa tropeça no chinelo, tropeça no tapete, vai levantar da cama, tem uma pequena tontura, cai, quebra o braço, quebra o fêmur, né? O fêmur decreta um longo tempo de restabelecimento deitado na cama, aí vem problemas respiratórios, né? É toda uma crescente que vai acontecendo até acontecer o desencarne. Essa analogia com o brinquedo de corda me faz lembrar do meu pai, que trabalhava muito cedo, saía de casa às 6 horas da manhã, então ele precisava acordar às 5h30, 5:45, para poder tomar um café rápido e sair.
E uma coisa muito interessante é que papai morava numa casa, a casa existe até hoje, mamãe está morando lá ainda, que foi construída por meu avô. O avô veio de Portugal em 1925, sozinho, deixou a minha avó e 2 filhos lá em Portugal, e ele veio trabalhar na construção da nossa Catedral da Sé. E em 1927 ele trouxe minha avó, trouxe meu pai e meu tio, e de 1927 até 1940 ele construiu 3 casas geminadas dando para 2 ruas. Na rua de cima mora hoje a minha mãe, na rua de baixo morava minha tia, irmã do meu pai, e no meio morava meu avô e minha avó. De forma que para eu poder brincar com meus primos que ficavam na casa da minha tia, eu tenho que passar o dia inteiro pela casa da minha avó, por cima e por baixo. Vovô morreu em 1958, aos 55 anos. É jovem ou é velho? Muito velho. Muito velho. Em 1958, a idade média do brasileiro era 48. O brasileiro vivia 48 anos. Olha como mudou a qualidade de vida. Então ele já tinha 55, já era velho. E se a gente vê a fotografia dele aos 55 anos, seria hoje alguém com quase 80 anos. Por quê? As comidas eram diferentes, não haviam remédios como hoje existem, né? Então, os nossos velhos de hoje são bem mais velhos do que os velhos de 60 anos atrás, né? Isso faz com que a cultura vai também se adequando a essa realidade, né? Esse brinquedo de corda, porque meu pai, para acordar no horário que ele tinha que acordar, ele tinha um relógio, um despertador, que era desse tamanho, assim, uma coisa impressionante, que tinha 2 campânulas em cima, ele dava a corda, né? E de manhã, quando acordava o quarteirão inteiro. Só que ele não deixava o relógio despertar. Por quê? Porque minha avó, que por ser idosa, acordava às 4h30 da madrugada, ficava olhando no relógio da sala o momento de chamar o meu pai. Então, quando dava 5h30, 5:45, ela abria a porta do quarto dela, andava um corredorzinho e batia na janela da sala do meu pai. Ó, Américo! Se ele demorasse 15 segundos para responder, ela, de uma forma trágica, dizia assim: estão todos mortos. Todos os dias ela fazia isso. Todos os dias. Então, quando o relógio quebrava, não funcionava mais. É o que acontece conosco quando a gente passa por todas essas etapas, né? E a gente acaba desencarnando. Um dia quebra. Vai funcionando, até que um dia o brinquedo quebra. Um fato importantíssimo é que, na medida em que nós vamos entrando nos anos, como se costuma dizer, os nossos amigos vão desencarnando. E quando os amigos desencarnam, a gente fica sem ter com quem falar. Quando não, morre a nossa companheira ou a esposa perde o seu companheiro. Hoje de manhã, no velório que nós tivemos, era obviamente uma imagem desoladora de ver o nosso couto, né, ao lado do corpo da esposa, totalmente perdido, porque ela morreu, apesar dele ser espírita. Eu perguntei para ele: Couto, quando você conheceu sua esposa? Ele falou assim: nós começamos a namorar quando ela tinha 13 anos. Então, é um buraco que se abre na alma da pessoa. Ele vai demorar quanto tempo para esquecer? Nunca. Não vai esquecer nunca, né? Então, essa perda que nós temos quando os nossos amigos desencarnam, quando os nossos entes queridos vão embora, faz um mal muito grande. E aí se acumula outros problemas, né, que tem a ver com a faixa etária. Normalmente as pessoas se aposentam, né, com 50, 55, 60 anos, não tem mais ocupação, deixa de ter uma função, deixa de ser visto como uma pessoa normal, porque ele não trabalha mais, né? Às 10 horas da manhã, ela está vendo televisão, ela está regando o jardim, né? Então ela é vista como uma pessoa sem importância, normalmente muda de casa porque a casa ficou grande, já não tem mais condições de limpar, então vai para uma casa menor, quando não, é jogado num asilo pelos próprios filhos, né? E aí a decrepitude é muito rápida, é muito
veloz. O sofrimento moral decorrente desses problemas que nós pintamos em azul é um protesto não do corpo, que nós tínhamos mencionado em cima, mas é um protesto da parte psíquica, da parte espiritual, e que a pessoa se nega a aceitar o que está acontecendo na vida dela. E quando a gente vive de uma situação ruim, a gente fica doente. E a gente fica doente e amplifica o processo da velocidade do desencarne. Instala-se na vida da pessoa um quadro de dor e sofrimento. A gente, quando visita uma casa de idosos, a gente vê uma porção de rostos tristes, com sofrimento. As pessoas que estão ali, primeiro que não são bem tratadas, não digo que elas são maltratadas, mas não são bem tratadas, porque falta um pouco mais de treinamento para as pessoas que trabalham naquele local, falta um pouco mais de amor naquelas pessoas, porque elas não atendem aqueles velhinhos como se fossem seu pai ou sua mãe. Não é? O tratamento que só um filho dá, a gente não encontra nessas casas. Então, esse é o retrato que a gente consegue ver nessas casas onde as pessoas são levadas por não terem ninguém que cuide delas. Esses quadros de sofrimento têm a ver com a doença, amplifica o problema. Aí é um outro calvário. Hoje, quando as pessoas estão doentes, é difícil, numa faixa etária avançada, de se fazer um diagnóstico imediato. A pessoa, porque ela não tem uma única coisa, né? Nós dissemos no começo, quando a velhice vai se instalando, a gente não consegue enxergar direito, não consegue ouvir direito, não consegue andar direito, tem problema de rins, tem problema no coração, né? Então, qualquer doença que se instala é necessário fazer, e hoje nós temos diversos exames de imagem, né, que permitem os médicos verem com um pouco mais de profundidade. E esses exames, logicamente, não são feitos todos no mesmo dia, a pessoa tem que ir e voltar várias vezes em diversos médicos, e aí tem que esperar os exames ficarem prontos, né? E essa espera gera, logicamente, um quadro terrível de aflição, de angústia. Por quê? A pessoa sabe que está doente, mas não sabe do que é. E ela teme pelo diagnóstico final, que pode ser um terror, onde a pessoa recebe, olha, você tem 15 dias de vida. Não é? Ou nós vamos fazer o possível, né, para deixar com que sua mãe ou seu pai viva mais um tempo sem dor e assim por diante. Né? São palavras que não trazem esperança, mas trazem esse quadro de aflição. Normalmente, nós tratamos os nossos velhinhos deixando-os vivendo sozinhos. Eu me lembro quando meu pai desencarnou, exatamente há 25 anos atrás, mamãe, ela era a rainha do lar. Quando eu falo rainha do lar, vocês vão se lembrar, é aquela pessoa que cozinha, que lava, que passa, que faz as compras, leva o filho na escola, né? Esse tipo de profissional hoje já não existe mais. Eu tenho filhas que, quando pequenas, fizeram curso de corte e costura, fizeram curso de culinária, e elas duas sabem cozinhar, né? Sabem cuidar da casa, apesar que tem empregada, tem gente que ajuda, mas elas sabem, vamos dizer, ser também rainha do lar. A minha filha de 25 anos, ela não sabe cozinhar um ovo. Por quê? Ela só estudou e trabalhou. E não passa pela cabeça dela de limpar nem o quarto dela, varrer essas coisas. Ela está numa outra geração, que é a geração que, a partir dos anos 70, começa a disputar o mercado de trabalho com os homens. As mulheres que, a partir de 1970, começam a trabalhar, deixam o lar, deixam a casa e vão trabalhar. Continuam tendo filhos, logicamente,
e não como se tinha filhos antigamente. Hoje as pessoas têm 1, 2, no máximo 3 filhos, né? Antigamente as pessoas tinham 7, 8, 10 filhos e assim por diante. E antigamente os velhos eram cuidados pelos próprios filhos nas suas casas. E hoje não há mais tempo para as pessoas cuidarem dos seus pais mais velhos, né? Então eles acabam ficando sozinhos. Mas eu estava falando da minha mãe. No dia que meu pai desencarnou, logicamente a mamãe teve um abalo muito grande. No dia seguinte ela começou a sofrer de labirintite e começou a ter problemas de diabetes, né? São dois sintomas, né, psíquicos. E eu falei para a mamãe, vamos lá para casa, né? Você passa um tempo conosco. Ela conseguiu ficar 60 dias em casa, né? Mas a vida dela mudou totalmente, porque antes ela ficava na casa dela e era silêncio em casa, tinha crianças, né? Tinha horários, movimentação, horário para comer, horário para fazer aquilo. Ela falou assim, meu filho, eu quero ficar no meu cantinho. E ela voltou para a casa dela. Alguns anos depois, a minha irmã se aposentou e foi morar com a minha mãe, e aí a situação se normalizou. Mas nem todos têm essa possibilidade e acabam deixando os seus velhinhos vivendo sozinhos, quando não os coloca, a gente chama de instalações anônimas, que são as casas de cuidados, né? Onde eles são tratados, logicamente, de uma forma muito impessoal. Os médicos que estão ali, às vezes, não sabem nem o nome dos pacientes, as enfermeiras são, às vezes, muito brutas e assim por diante. Elas estão totalmente fora do ambiente onde elas estão acostumadas e isso causa, logicamente, um problema muito grande. Eu estou começando a citar um livro, que é o livro, que é a espinha dorsal dessa palestra, que é um livro que nós recebemos dos médicos do Batuíra. Esse livro se chama Mortais e foi escrito por um médico nascido nos Estados Unidos, mas descendente de pais indianos. Os pais dele, tanto a mãe como o pai, eram médicos e saíram da Índia e foram morar nos Estados Unidos. Então, a cultura que ele conheceu é a cultura da Índia. E ele fala muito aqui de como os velhos são tratados na Índia. E lá a gente aprende que os velhos são muito respeitados, muito. Eles estão sempre cercados por parentes, eles não moram sozinhos. Eles têm palavra ativa, como eles são pessoas de idade, eles têm muito conhecimento, muita experiência. Então, a família não toma nenhuma decisão sem consultar o pater familias ali. E são consultados e têm, portanto, uma função específica dentro da casa onde eles estão. Eu sou uma pessoa que, assim como a minha esposa, nós estamos sempre lendo. E dentro da literatura brasileira, o autor que sempre me emocionou foi Mário de Andrade. Eu li toda a obra dele, tenho toda a obra dele, são quase 80 livros, fora os livros que foram escritos depois da sua morte, com material que ele deixou em vida, ou material escrito por estudantes de literatura que estudaram a vida de Mário de Andrade. E essa frase que eu trago para vocês foi escrita por ele quando ele tinha 34 anos de idade. Mário de Andrade nasceu em 1893 e morreu em 1945. Portanto, ele morreu com 52 anos. Em 1945, morreu aos 52 anos, era já uma pessoa velha de idade. Mas ele escreveu isso aos 34 anos. E o estilo dele sempre foi muito marcante e com um tom humorístico muito forte. Confesso que isso me deslumbra como a chegada da velhice. Hoje, aliás, não tenho medo mais não da velhice. E acho bobagem tudo o que andamos falando mal dela por aí. Veja, ele não tem medo da velhice, mas ele já fala dela aos 34 anos. Um tempo, isso até virou cacuete. Tudo que a gente não gostava, punha na velhice. E tudo que era boniteza, punha na mocidade. Aqui a gente vê uma separação muito clara, um divisor de águas. O que é bom acontece conosco enquanto somos jovens. O que é ruim
é depois que a gente morre, depois que a gente fica velho, na verdade. Não é? Nós vamos voltar a Mário de Andrade mais no fim. Eu vou acelerar um pouco, senão a gente não chega no final, Luciano, antes das 10 da noite. Ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Na questão 482, a gente aprende que a gente precisa repousar. É uma lei da natureza. Se a gente passa 3 dias trabalhando com a Marli na secretaria do Batuíra, 3 dias direto. Quando chega segunda, terça e quarta, quando chega quarta-feira à noite, a gente está morrendo. A gente precisa tomar um banho de 1 hora, tomar um belo de um lanche e dormir pelo menos 10 horas. O repouso é lei da natureza. Só que esse repouso aqui é o repouso da pessoa quando atinge a idade aonde a velhice vai chegando. Não é? Isso é necessário. Na questão 485, o homem tem o direito de repouso na velhice. A nada é obrigado a não ser aquilo que está de acordo com as suas forças. Quando nós estávamos construindo a nossa casa, há 30 anos atrás, nós tínhamos lá um ajudante de pedreiro chamado Gordo. E a laje da garagem já estava pronta, ele tinha que subir uma escada feita na obra, com madeiras de obra, não, uma escada tosca. Ele tinha um tênis sem meia, um shorts e não tinha camisa. Pois ele colocava aqui no ombro uma lata de óleo de 18 litros, cheia de reboco. Punha aquilo e subia aquele degrau o dia inteiro. Um dia eu falei, eu vou te ajudar. Eu coloquei uma lata daquela aqui, bom, eu não cheguei no 3º degrau. Né? Por quê? Eu não estava mais aparelhado com a minha idade a fazer o que ele fazia na força dos seus 20 anos de idade. Tudo isso que nós estamos falando tem que ser decodificado à luz de onde nós estamos vivendo. E o país que nós vivemos é o Brasil. Não é? Vocês conhecem bem o Brasil? Como é que é o Brasil? É uma maravilha, não é? Mesmo porque, através da psicografia do Chico Xavier, em 1938, o nosso Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras, trouxe a lume Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós não chegamos lá ainda, mas estamos a caminho. Não existe país no mundo que tenha as condições que o Brasil tem. Em primeiro lugar, a miscigenação das raças a partir do século XVI, né? A raça indígena com o branco, com o negro, né? Talvez um dos maiores crimes da humanidade. Durante 300 anos, trouxemos os nossos irmãos da África para trabalhar feito burro, escravo, animal, né? E vamos, logicamente, ao longo do tempo, resgatar essas culpas. Mas essa miscigenação é única. Não existe país no mundo onde isso existe. Por isso que nós não temos guerras civis. A gente briga, torcida de futebol, a gente briga na política, mas não temos as guerras como acontecem hoje no Afeganistão, no Iraque e outros países. Além disso, tivemos um espírito com o nome de Dom Pedro II, que teve a iluminação de abrir os portos e, mais do que isso, trazer os imigrantes do mundo inteiro. Vocês pegam não só os portugueses, os espanhóis, os italianos, os russos, os alemães, de qualquer país do mundo, e eles estão todos aqui. Essa é exatamente a pátria do Evangelho que vai chegar ainda um dia. Mas por que eu estou falando isso? Infelizmente, nós temos muita miséria, muito desemprego. De acordo com as estatísticas do IBGE, nós temos hoje 10% da população, mais ou menos 23 milhões de pessoas, que ganham abaixo da linha da pobreza. Linha da pobreza significa uma renda mensal de $30. $30 dá o quê? R$100. Então, nós temos 20 milhões de pessoas que não têm renda equivalente a R$100 por mês. 15% da nossa população, são mais 35 milhões de pessoas,
já são classificados. Antigamente, quando eu estava no ginásio, a gente aprendia, né? A pirâmide social era classe alta, classe média e classe baixa. Hoje já se admite, embaixo da pirâmide, os miseráveis. Não é o nome do livro do Victor Hugo, não. São chamados de miseráveis. Por quê? Eles têm uma renda de $60 por mês, né? R$200 por mês. Isso dá um universo de 50 milhões de pessoas que vivem à custa da caridade alheia. Nós estamos numa casa espírita e vocês sabem que os espíritas, dentre todas as religiões, isso não é algo que a gente possa se vangloriar, são os campeões da caridade. A gente tem no Batuíri 2 convênios com a prefeitura, um para creche e um para casa de cuidados, lar transitório. E nós fazemos as prestações de contas todos os meses. E os técnicos das prefeituras é que nos dizem, se tivéssemos mais casas espíritas em São Paulo, não precisava nem ter Secretaria da Educação, Secretaria da Assistência Social. Por quê? Vocês sabem fazer a caridade da forma correta. Vocês atendem não só dando peixe, mas ensinando a pescar. Não é? Tudo isso para dizer que o grande problema dessa imensa massa de pessoas que não tem uma moedinha de R$1 para poder comprar pão para os seus filhos, para poder comprar agasalho no inverno, eles não têm a educação formal. Não foram na escola. E por não terem educação formal, eles não conseguem ter uma profissão, não conseguem entrar no mercado de trabalho. Por não poderem entrar no mercado de trabalho, eles não têm renda. Por não terem renda, são obrigados a morar na periferia das capitais, nas favelas, né? E lá o ambiente é muito deprimente, é muito ruim. Poxa, mas nós estamos falando de velhice. Só que nós vivemos aqui na Zona Sul, né? Nos bairros nobres da capital. E tudo isso que eu falei acontece nos bairros nobres, lógico. E como é que é nessas regiões onde estão os miseráveis? Eles morrem ao relento. Lá não tem médico, lá não tem hospital. Né? Então, o problema da velhice se amplifica quando a gente analisa esse panorama no nosso cenário brasileiro. O guerreiro descansa. É possível a gente aceitar o que o Livro dos Espíritos nos diz, nós temos que repousar na velhice? A pessoa, durante a vida inteira, mal consegue um emprego digno, ele continua trabalhando até morrer. Ele não se aposenta. Aposenta para ganhar o quê? R$300 por mês? Né? Então, é uma situação muito difícil que piora, logicamente, o problema da velhice. Continuando com o Livro dos Espíritos, o que fazer quando o velho precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Essa é a resposta. Não tendo este família, a sociedade deve fazer, às vezes, é a lei da caridade. Vocês já ouviram falar nisso? Isso é aposentadoria. Durante longos anos, as pessoas contribuem do seu salário e depois se aposentam. Não é? E as pessoas que se aposentam recebem a aposentadoria por força das contribuições dos mais jovens. Só que essa conta acaba não fechando. Não é? É o caso do grande déficit da Previdência que o Brasil tem hoje, mas é por força também da falta de equidade. Né? Existem pessoas que são seres humanos, como nós, existem pessoas que são privilegiadas, que recebem uma aposentadoria muito superior. Mas isso não é o assunto. Isso eu vou pular, porque não é interessante. Em 1857, o Livro dos Espíritos foi publicado e Kardec, já naquela época, aponta como solução para todos esses problemas da educação. Ele diz que essa educação não é educação intelectual, mas é educação moral. A falta de educação moral é que faz com que nos países inteiros vejamos grandes massas de pessoas que são alijadas da sociedade, não têm renda, e quando atingem a idade adulta ou a idade mais à frente, a idade provecta da velhice,
eles acabam morrendo sem recursos. Kardec, antes de ser Kardec, foi o professor Léon Hippolyte Denisard Riveil, grande aluno do maior pedagogo do século XVIII, que foi Pestalozzi. Em 1928, 30 anos antes do Livro dos Espíritos, ele escreveu esse livro chamado Plano de Melhoria da Educação Pública na França, onde ele cunha uma frase importantíssima sobre o que é a educação. Educação é a arte de formar os homens, fazendo eclodir deles os germes da virtude, abafando os do vício. Quando nós criamos a nossa creche em Vila Brasilândia, há 34 anos atrás, essa frase nos inspirou para a criação do logotipo. O logotipo da nossa creche é cuidar e educar, criando virtudes. Exatamente o que está escrito aqui. E essa frase é como que uma premonição. 30 anos depois, quando Kardec codifica a doutrina espírita, eu pergunto para vocês, o que a doutrina espírita tenta fazer conosco? Tirar de nós o que nós já temos como arcabouço espiritual, por força das nossas encarnações sucessivas, pregressas, e fazer com que tudo aquilo que nós temos, os nossos vícios do passado que nós não conseguimos ainda nos desfazer, que a gente jogue tudo para fora, né? Ou seja, abafar os germes do vício. Cícero, vocês já ouviram falar? Cícero foi um grande filósofo, orador, escritor, advogado, político, que viveu entre o período de 106 a 43 anos de Cristo. E um dos livros que ele escreveu chama-se Saber Envelhecer. É um livro pequenininho, mas é um livro maravilhoso, porque quando a gente lê com os olhos da doutrina espírita, a gente consegue enxergar coisas que normalmente as pessoas não veem. Vamos passar rapidamente sobre esse livro. Ele tem certeza em afirmar que a velhice é um fardo que se pode, com a ajuda da filosofia, suportar com paciência e razão. Quando ele fala filosofia, ele quer falar em educação, exatamente o que Kardec diz. Quando fala em fardo, eu morei 6 anos na cidade da nossa Laurete, em Santos. E quando a gente vai morar em Santos, na primeira semana a gente vai andar de bondinho lá na cidade, não é? Vai tomar café na Bolsa do Café, e lá na Bolsa do Café tem uns livros muito bons para a gente comprar, e tem fotos. E lá tem uma foto de um rapaz que bateu o recorde carregando 6 sacos de café. Não é? Vocês imaginem o tamanho, o peso, não é? Isso é um fardo. Então a velhice, nos diz Cícero, é um fardo, é um peso que as pessoas não conseguem carregar. Ele inventa uma história com 3 personagens, Catão, Lélio e Cipião, sendo que esses 2 últimos, Lélio e Cipião, estão maravilhados como é que Catão consegue suportar a velhice. Será que Kardec leu esse livro antes de escrever os livros que ele nos trouxe? Porque ele fala exatamente, Cícero, aqueles que não obtêm de dentro de si esses recursos, que é a educação moral, não conseguirão viver em nenhuma das faixas etárias, mesmo nas faixas mais jovens. Todo aquele que sabe tirar de si próprio o essencial não vai poder achar que a velhice é tão ruim assim. E ele prova, mostrando que a gente precisa ser sábio se a gente seguir a natureza. Mesmo na velhice, mesmo quando a gente não tem mais o rosto lisinho e se parece mais como uma uva passa, ele até usa esse simbolismo, essa metáfora, a vida espontaneamente, chegada a sua hora, poderia murchar e cair por terra, desde que a gente não seguir a natureza. E o grande problema para muitas pessoas é que eles entram na velhice
mas querem continuar com os mesmos hábitos. E Cícero nos dá algumas dicas. Ele compara o que ele vai dizer à frente com o vulcão Etna, um vulcão que até hoje está vivo ainda, né? Está em erupção de vez em quando. E eu marquei aqui uma cifra. Ele tem uma circunferência na montanha de 140 quilômetros. Imagina, uma circunferência, a montanha, que é mais ou menos a distância daqui a Campinas. É um pouco mais, é uma coisa enorme. E ele nos diz: a maior parte dos velhos confirma aquela informação de que a velhice é um fardo, é mais pesada do que suportar o peso do Etna. Não é? Os velhos normalmente se queixam de estarem privados dos prazeres que a juventude proporciona, sem o qual a vida nada mais vale. As pessoas rabugentas, de temperamento tristes, elas não se divertem tanto quanto aquelas pessoas que são divertidas, alegres e assim por diante. E a melhor arma para a velhice é o conhecimento e a prática das virtudes. Isso faz bem para qualquer idade. E aqui estão as razões. A velhice nos afasta da vida ativa. É um fato. A pessoa se aposenta, a pessoa deixa de trabalhar, a pessoa fica sem nenhum hábito intelectual, né? E acaba ficando, nos dias de hoje, o dia inteiro na frente da televisão, vendo futebol, né? Ela nos afasta da vida ativa. Além disso, a velhice enfraquece o nosso corpo. A gente reclama da fraqueza dos nossos músculos, do nosso corpo, dos nossos ossos. A memória declina. Com quem que eu estava conversando hoje? Foi lá no velório. A moça falou: puxa, eu não consigo me lembrar mais das coisas. Falei: mas é normal. Ela falou: mas eu só tenho 48 anos, ela falou. Né? Mas realmente é o que acontece. A gente vai perdendo aquela capacidade de se lembrar de locais, datas e nomes. A velhice nos priva dos melhores prazeres. Quando ele fala isso, é porque os amigos dele entendem como prazeres a comida, a bebida e o sexo. Mudou alguma coisa em relação aos dias de hoje? Não mudou nada. Né? E a velhice nos aproxima da morte. Existe toda uma sustentação dessas 4 teses, eu vou passar rapidamente, que nós já falamos delas. Não, faço questão de voltar aqui. Só para homenagear a Marli que está aí. A velhice enfraquece o nosso corpo, a nossa memória, declina, falta o vigor. Ele escreveu: é preciso se servir daquilo que se tem, precisamos mais e mais da vivacidade do espírito, do cultivo da memória, permanecendo intelectualmente ativos. E olha as dicas de Cícero: estudar, aprender idiomas, estudar música, leituras, literatura, poesia, palavra cruzada, xadrez, né? Olha, atividades beneficentes. Vai trabalhar numa casa espírita, né? 2 vezes por semana. Quantas e quantas oportunidades existem, mas as pessoas preferem ficar dentro de casa, né? Falando mal da vida dos outros, vendo televisão e assim por diante. Eu escrevi ali, fadinhas, né? Nós temos um grupo de meninas lá no Batuíra que todas as tardes, é um clube de mulheres, né? Elas vão para lá logo depois do almoço. Mas é a minoria, né? Tem fadinhos também lá. Tem. E o que eles fazem? Eles manipulam as doações de roupas e calçados que nós recebemos das pessoas que frequentam a nossa casa. Gente, são cerca de 40 mil peças de roupa por ano. Quantos pares de calçado? 3, 4, 5 mil pares de calçados. É uma coisa impressionante. Roupa de bebê, roupa de adulto. Isso tudo é separado por tamanho, por sexo. E, se precisar pregar botão, se precisar trocar o zíper, fazer uma barra, ou quando não, costurar coisas novas, nós temos uma bateria de máquinas de costura e as nossas fadinhas são chamadas de fadinhas porque elas fazem milagres, né? Elas transformam essas doações em coisas que vão para as nossas famílias da Vila Brasilândia
onde elas recebem isso em 2 vezes, em junho e em dezembro. Abusos e excessos, ou seja, o problema do enfraquecimento físico na velhice tem a ver com os abusos e excessos praticados durante a vida. Lembrem-se, bebidas, comidas e sexo. Eu fui fazer um check-up que eu faço todos os anos e na hora de fazer o exame do coração, o médico olhou para mim e falou assim: o senhor faz esporte? Eu falei: eu faço esporte, sim. Ele falou: mas só no fim de semana? Não, eu faço 4 vezes por semana. Aí ele falou assim: olha, o seu coração é um coração de menino. As pessoas da sua idade, em sua maioria, chegam aqui com o coração estragado por problemas de álcool e de sexo. Então, Cícero já tinha antevisto isso há 2000 anos. Basta a gente consultar os clássicos. Então vamos em frente. Esses prazeres eu já falei. Se podemos passar. Cícero termina o livro dizendo que é muito normal que as pessoas, quando acometidas dessa doença chamada velhice, por todas as privações que a velhice causa, acabem se suicidando. Isso acontece hoje. Então ele fala: nem pensar em abandonar o barco. Nós espíritas sabemos exatamente o que acontece com o suicida. Não basta nós termos lido o livro da Ivone Pereira, A gente sabe que os suicidas acabam tendo um duplo engano. O primeiro, que eles pensam que morreram, acabam acordando do outro lado e simplesmente pioraram a sua situação. E vão ter que enfrentar pela frente encarnações dolorosas para resgatar o crime que eles cometeram contra o seu próprio corpo. Os velhos não devem nem se apegar desesperadamente à vida, pensar que são jovens e querer fazer de tudo, e nem renunciar ao pouco de vida que lhes resta. E aí nós entramos nesse livro. Tá? Nós estamos na metade da palestra. Okay? Dr. Atul Gawande, muito jovem, ele não tem 50 anos, autor de 3 livros, médico cirurgião no Brigham and Women's Hospital em Boston, professor da Harvard Medical School. Ele se especializou em cuidados paliativos, que trata das pessoas que chegam no consultório dele com todos esses sintomas da velhice. E ele fala num tom humorístico assim: nós temos nos Estados Unidos os maiores especialistas de todas as áreas da medicina. Nós temos os melhores médicos oftalmologistas, os melhores médicos que entendem dessa parte de nariz e ouvidos, naringologista. Nós temos pessoas que entendem todo esse aparelho fonador, especialistas do coração, dos pulmões, dos rins, da parte do estômago, do fígado, da parte genésica, das artrites, dos joelhos. O grande problema é que chega uma pessoa com tudo isso ao mesmo tempo. Ele falou: é um verdadeiro desastre. Nós não temos um médico que entende de tudo isso. Então essa classificação do velho como um portador multidisciplinar é o que atrapalha a medicina. Nós não temos médicos no hospital, num pronto-socorro de noite, nós não temos todos esses médicos à disposição. Ele nos dá algumas dicas. Primeiro, nós erramos quando tratamos os mais velhos como crianças. E é o que a gente faz. A gente quer que eles comam em determinado horário quando eles não têm fome. Quer que eles durmam no horário quando eles não têm sono. Quando eles têm que ter o direito de fazer escolha. Quando a gente visita esses velhinhos nessas casas de idosos, a gente percebe uma coisa que é desumana. Lá não existe a roupa deles, as roupas são comuns. Usa um dia, sujou, vai para a lavanderia, quando volta, aquilo roda.
Então, isso é uma coisa que mexe com a personalidade da pessoa, né? E a pessoa fica mais triste ainda do que ela já está. Pessoas de qualquer idade querem ter o direito de trancar as suas portas, regular a temperatura ambiente, vestir-se de um determinado jeito, comer o que lhes apetece, receber visitas, ou seja, ela precisa ter o local dela, né? O ambiente que ela está acostumado. Se pudéssemos proporcionar a elas todas essas vontades, mantendo um compromisso com a sua segurança, porque o grande problema, logicamente, é a segurança. A pessoa pode cair, pode se machucar, pode comer alguma coisa indevida e assim por diante. Então, nesse livro ele fala em inovação. Um problema é justamente o fato de perder o controle das suas vidas. Ele fala de uma casa de idosos em que o médico acabou levando cachorrinhos, gatos, pássaros. Isso modificou a vida, porque as pessoas que estavam lá dentro tinham um objeto de atenção. Elas podiam, durante o dia, cuidar desses animaizinhos, vê-los, né? Ouvir o canto dos pássaros, do que ficar lá na frente da televisão e assim por diante. Isso deu muito certo. Ele comenta, esse livro ele é bem amplo, ele comenta sobre os cursos de medicina. Curso de medicina nos Estados Unidos, e aqui, logicamente, não é diferente. Ele fala, os médicos na faculdade aprendem a lidar com as doenças. Eles não aprendem a lidar com a morte. Eles não estão preparados para fazer isso, né? Existe até uma contribuição. O livro chama-se A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintina Arantes. É uma médica jovem, ainda formada pela USP, com especialização em geriatria, e ela hoje é especialista em cuidados paliativos. Ela fala aqui. Ter alguém que se importe com o nosso sofrimento no fim da vida é uma dessas coisas que trazem muita paz e conforto para quem está morrendo e para os seus familiares. Trabalhar com a morte faz parte da minha profissão de médica na maior parte dos meus dias. Penso que todo médico deveria ser preparado para nunca abandonar o seu paciente, mas na faculdade aprendemos apenas a não abandonar a doença dele. Quando não há mais tratamento para a doença, é como se não tivéssemos mais condições de estar ao lado do paciente. É o que realmente acontece. Ele diz que ele se sentiu muito despreparado para ajudar os pacientes que estavam forçados a enfrentar a realidade do declínio e da mortalidade, ou seja, quando a pessoa é confrontada com a proximidade da morte, ela entra numa rampa, né, que vai terminar com a sua própria morte. E defende a prática dos cuidados paliativos, com a meta não de ter uma boa morte, mas sim uma vida melhor possível até o fim. A frequência com que a medicina deixa desamparada aqueles quem deveria ajudar é muito grande. E se entende a morte como um fracasso, quando a pessoa morre no hospital. Mas, na verdade, a morte é natural. Todos nós vamos ter que passar por isso. Ele comenta sobre a eutanásia, né? Ele comenta até uma coisa absurda. Na Holanda, em 2012, 1 em cada 35 pessoas se suicidaram, procuraram a eutanásia, né? E muita gente confunde cuidados paliativos com eutanásia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é a definição de cuidados paliativos pela Organização Mundial de Saúde. É uma assistência multidisciplinar, ou seja, não são só médicos. Ali tem psicólogos, ali tem pessoas que nas casas espíritas trabalham com orientação fraterna, que sabem dar um consolo, né?
que falam da vida após a morte da forma mais natural, ou seja, preparam a pessoa para dar um passo mais à frente, que ele sabe que vai dar, mas que ele não sabe o que tem do outro lado, né? Então, tudo isso é feito com essa equipe de cuidados paliativos, abordando não só o problema físico, mas o aspecto social, psicológico e espiritual. Não só para o paciente, mas também para os seus familiares, né, que se veem desarvorados com o problema. A dona Ana Cláudia, nesse livro aqui, ela fala uma coisa a respeito da dor, que não é algo que a gente tem que entender como uma tese, né? Todo mundo sabe que a dor dói, mas ela diz que isso é único, é individual, ou seja, uma pessoa, mesmo que tenha a mesma doença da pessoa que está na cama ao lado, ela sofre de uma maneira diferente, porque na hora do sofrimento ela tem a sua memória preservada, ela se lembra do que ela passou na vida, ela faz links, né, com aquilo que aconteceu no passado, procura achar qual é a culpa de quem e assim por diante. Os médicos veem as doenças se repetirem no dia a dia, diz ele, como profissionais de saúde, mas o sofrimento nunca se repete. Por quê? A experiência da dor passa por mecanismos próprios de expressão, percepção e comportamento. Então, como se observar uma pessoa de uma forma particular, no hospital, no dia a dia, na correria, não é possível. Por isso que o tratamento, sob essa perspectiva do cuidado paliativo, é um tratamento que se faz para aquela pessoa em função da sua natureza, do seu passado e assim por diante. Vocês viram isso logo no começo e eu repito aqui exatamente porque o sofrimento emocional, ela nos diz, é muito intenso. Porque quando o diagnóstico é de morte próxima, a pessoa entra em parafuso porque ela toma a consciência de que ela vai morrer, né? Temos uma contribuição aqui do nosso Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, capítulo 33. Ele está falando aqui da eutanásia. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor, porque muitas vezes, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parece deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que eu esteja assustado e a cena se reajuste amanhã. Eu conto 2 casos aqui. Minha tia, irmã do meu pai, estava na UTI já há 1 semana e ela tinha sofrido um AVC depois de uma queda em casa, que ela quebrou o fêmur, foi para o hospital, aquela novela que todos vocês conhecem. Teve um AVC, ficou inconsciente, estava no UTI há 8 dias. Chegamos lá, eu e meu primo, filho dela, para fazer uma visita. Nós adentramos na UTI, veio uma médica de cabelos brancos, uma coisa assim, hoje rara de se ver, né? Com muita experiência, e falou, olha, ela não vai voltar mais à vida, não há o que fazer. E atrás da cama da minha tia tinha uma parede do tamanho dessa com esses aparelhos que o oceano tem lá em cima, né? Um monte de aparelhos com números piscando, com gráficos. Eu cheguei do lado da minha tia, puxa vida, pus a mão no braço dela, no que eu pus a mão no braço dela, aqueles aparelhos começaram a mexer, a apitar, ela percebeu, ela estava percebendo que eu estava ali, né? Então, o que é a eutanásia? É alguém chegar lá e desliga aqueles aparelhos e o espírito vai embora. Nós entendemos que esse período que o espírito passa inconsciente, mesmo ligado aos aparelhos, é um momento de reflexão. Ele está fazendo um balanço e aquilo é benéfico para o espírito, né? Um outro caso, o meu amigo chamado Ronaldo também, eu o conheci no primeiro dia do primeiro ano da faculdade. Ele era o número 2650, eu era o 2651. Exatamente há 4 anos atrás, no dia 31 de outubro, ele desencarnou com câncer. E eu fiquei sabendo disso há uns 2 meses antes,
a esposa dele me ligou, falou, Xará, eu chamava de Xará, ele me chamava de Xará, falou, Xará, se você quiser ver seu amigo hoje, vivo, vai correndo no hospital. Eu fui e fiquei segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, conversando com ele o dia inteiro, absolutamente normal. Ele estava num tratamento de combate à dor, ou seja, estava sendo administrado doses de morfina cada vez mais. Mas na quarta-feira ele deixou de urinar, né? E o sinal, então, do desencarne próximo era muito, mas muito vivo. Na sexta-feira, na hora do almoço, no quarto dele, devia ter umas 30 pessoas, entre parentes, amigos, e saíram todos para almoçar. Fiquei sozinho com ele e com minha filha mais velha. E aí nós percebemos que o comportamento dele na respiração estava se alterando. A respiração estava cada vez mais compassada, né? Cada vez mais. E aí ele procurava como que se levantar, oferecendo os braços à frente e falava assim, quer dizer que eu vou morrer? Para o espaço, né? Seguramente já estava ali vendo os espíritos que vieram ajudá-lo, provavelmente sua mãe, não sei. Dali a 5, 10 minutos, ele terminou de respirar, a sua pele do corpo inteiro começou a brilhar, né? Isso é natural no processo de desencarne. Os seus pés já estavam gelados, mas a sua testa estava numa temperatura altíssima. A gente sabe que no processo de desligamento, esse processo é feito dos pés para a cabeça, né? Quando eles voltaram, ele já estava desencarnado há mais ou menos uns 20 minutos, né? E aquilo a gente percebe que é uma preparação do plano espiritual, né? Tudo tem o seu tempo, né? Eles esperaram todos saírem para depois fazer este desencarne. A dor e o sofrimento nada mais é do que uma preparação para retorno à pátria. Então nós não temos o direito de chegar lá e abreviar essa dor e esse sofrimento, porque isso para o espírito é muito benéfico. Logicamente nós somos beneficiados pela nossa visão, só que os espíritas são 4% da população brasileira, segundo o IBGE. Na região aqui da Lapa, Pompeia, Vila Romana, o último censo mostra que tem 10% de espíritas, por força que nós temos 29 casas espíritas nessa região, ou seja, o número de espíritas na região é muito maior. Então, nós temos condições de enxergar isso sob uma outra perspectiva que ajuda a defender a prática dos cuidados paliativos. E volto no final para Mário de Andrade. Não se acomoda bem com a minha curiosidade religiosa, ele escreveu isso aos 34 anos, da vida pela qual, para mim, é só o futuro que pode melhorar o presente. Nem havia espiritismo no Brasil em 1934, já havia, lógico, mas não era difundido como hoje. E ele fala aqui uma verdade, somente quando a gente sabe o que vai acontecer conosco, é que a gente sabe que vai melhorar, né? Tudo melhora após a morte. A morte é simplesmente a libertação do espírito, né? Não sei se vocês viram um filme chamado O Escafandro e a Borboleta. É baseado numa história real. O diretor da revista Vogue, na França, sofreu, acho que 3 AVCs, e ficou inconsciente no hospital, e ele só conseguia movimentar os olhos, mais nada. Ele recebe uma fonoaudióloga, e a fonoaudióloga desenvolve uma codificação de piscadas com um ou dos olhos, esquerdo, direito, ou com os olhos ao mesmo tempo, faz um alfabeto. Ele escreveu um livro na beira da cama dele com a fonoaudióloga, e o nome Escafandro e a Borboleta tem a ver exatamente com essa experiência dele dentro desse processo de paralisia. O que é o escafandro? O escafandro é aquela vestimenta de chumbo que os mergulhadores usam para mergulhar em águas profundas
e não morrerem. Tem um tubinho de oxigênio pelo qual eles conseguem respirar. E eles têm na frente uma visão reduzida, que era o que ele tinha. Ele vivia como dentro de um escafandro. Até o dia em que um dos olhos não tem mais o processo de lágrimas, então ele é costurado, ele fica só com o olho, e durante a noite ele se transformava em borboleta, porque ele sonhava que ele estava apaixonado pela fonoaudióloga, que ele a levava para jantar no restaurante, comer frutos do mar, tomar um vinho, via o pai dele desencarnado, conversava com o pai dele. Tudo isso para mostrar que o espírito, ele voa, é o que fazemos toda noite quando vamos dormir, né? Então, a morte nada mais é do que uma libertação total do espírito. Aquilo que nós fazemos durante a noite, o sonhar, é um treinamento, né, para a nossa morte. Morrer não dói. Muita gente fica combalida com seus entes queridos à beira de uma cama no hospital, porque imagina que eles estão sofrendo, que aquilo está fazendo eles sentir dor. Não existe nenhuma dor quando a alma se separa do corpo. Livro dos Espíritos, questão 154. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Os sofrimentos que alguma vez se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito. É a borboleta que sai, né, para voar, para alçar o voo para outras alturas. É como uma vela que se apaga. Doutora Marlene Nobre, desencarnada, vai fazer agora, eu acho que 3 anos, no começo do ano, escreveu um livro. Ela era uma grande resenhista. Esse livro, Nossa Vida no Além, se vocês pegarem a bibliografia, tem 196 livros citados, mais da metade livros da lavra de Chico Xavier, o que dá uma autenticidade, né? E ela escreve nesse livro, ela não usa a palavra morte, ela fala assim, as pessoas que foram antes, né? Ela diz que a morte é simplesmente o transpassar de uma barreira, é uma transição, né? E a gente acorda do outro lado e a vida prossegue. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Eu já estou a caminho da luz. É, né? Pois é, eu ainda estou procurando essa luz, viu, Ronaldo? Olha, nós vamos... A próxima palestra é do Saulo César Ribeiro da Silva. Saulo César organizou o Evangelho por Emmanuel, aquela coleção que a Federação Espírita Brasileira editou recentemente. Falta só um livro, né? Uma série de 7 livros, e vai ser no dia 8 de dezembro. Vai ser um seminário das 4 da tarde às 6h30, porque tem muito assunto para falar. E o tema é um tema fascinante, né? Estudando as cartas de Paulo. Ele que consultou tantos livros de Emmanuel para fazer aquela série, né, com seus colaboradores, e é um tema que interessa a todo mundo que quer tomar conhecimento desse espírito tão nobre, né?
o convertido de Damasco, como está em Paulo Estevão. A nossa irmã vai fazer a prece final e depois da prece final, passes, tomar um passe, formar em filas, por favor, para a gente depois tomar um cafezinho e comer um bolinho hoje. Como está meio frio, né? A Josi e a Sônia aprovaram aí um bolinho. Por favor. Boa noite. Eu gosto muito da prece de Cáritas e gosto de fazê-la sempre. Então, é essa prece que eu vou fazer agora. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, ó Pai, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só sofrimento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa santa e bendita imagem. Assim seja. A prece de Cáritas é uma prece espírita. Tem um amigo meu, Regis de Moraes, já fui lá no Batuíra, né? Ele fez um livro só sobre a prece de Cáritas. Eu queria também dizer que nós já estamos com a programação do ano que vem toda fechada. São 12 palestras e vocês poderão consultar no nosso site, museuespírita.org. Lá tem a programação. Nós vamos começar em janeiro, onde nós temos 3 seminários, porque os assuntos são muito interessantes e tem que ser longo, né? Então, 1 hora a mais do que uma palestra normal. Mas nós vamos ter aqui a Sueli Calda-Schuber, o Emanuel Cristiano, lá de Campinas. Vamos ter palestrantes pessoas que se doam à doutrina e que se engajam na doutrina, na sua divulgação. O Arthur Valadares, que é um jovem hoje muito dinâmico, muito estudioso da doutrina espírita, e com um pouco mais de 20 anos ele dedica-se totalmente
a doutrina, né? Além, logicamente, de se formar e estudar. A nossa Laurete Godoy, que vai aqui falar sobre Eurípides Barçanufo. Eu vou ficar com ciúme. Você sabe disso, né, Laurete? Mas, com o maior prazer, eu quero te ouvir falar de ela. Ela fez um livro sobre Eurípides. Pois é, olha só. Então, nós vamos ter aqui um time espetacular de palestrantes, pessoas que amam a doutrina e que adquiriram conhecimentos e irão passar para nós. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Ronaldo.